Amém? Todos acharam? Livro de Judas. Vamos ler do 1 ao 7, que é o nosso estudo de hoje. Com a permissão de Deus, pela sua graça, posteriormente vamos completar a carta. Diz assim a Santa Palavra: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez ao Senhor. Deus Santo, nós te rendemos graças, ó Deus, pela oportunidade magnífica que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje. Ó Senhor, eis aqui do teu vaso de barro, pecador falho e merecedor. Tem misericórdia de mim e de cada um aqui, Senhor. Nos dá entendimento mediante o teu Santo Espírito, porque não somos nada. Pela nossa capacidade, Senhor Deus, não podemos fazer nada, porque como a tua palavra diz, sem o Senhor, nada podemos fazer. Que o teu Santo Espírito nos guie mais uma vez, que a tua palavra seja exposta, que o Senhor tenha misericórdia de mim e fale através do teu servo. Dê entendimento aos teus servos e que a tua palavra venha a ser guardada em nosso coração e com a ajuda do teu Santo Espírito, o qual invocamos, suplicamos, que nos ajude a colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, pela graça de Deus, hoje vamos ler e meditar nesses 7 versículos. A carta é composta de 24 versículos, mas hoje vamos apenas expor os 7. Eu queria já dar a introdução, quando ele fala: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas era um nome muito comum na Palestina na época de Cristo, que significa Judá em hebraico. Como Judas Tadeu, o apóstolo, e Judas Iscariotes, o traidor. E aqui nós temos as referências, né? Mateus 10:4, Marcos 13:19, Lucas 6:16, Atos 1:13 e João 18:2 e 5. Entretanto, de acordo com a tradição, o autor desta carta é Judas, o irmão de Jesus Cristo e de Tiago, como nos diz Mateus 13:55 e Marcos 6:3. Eles próprios jamais usaram o parentesco com o Senhor para reivindicar qualquer privilégio ou atenção especial às suas mensagens. Por essa razão, não mencionaram esse fato em suas cartas e documentos, deixando que outros irmãos se encarregassem desse registro histórico, como está em João 7, do 3 ao 10, e Atos 1:14, 1 Coríntios 9:5, Gálatas 1:19. Referências a essa epístola sagrada são conhecidas desde os primórdios pelos pais da igreja: Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Orígenes. A casa de Judas já fazia parte do cânon muratório e era aceita como autorizada por Atanásio pelo Concílio de Cartago. Contudo, segundo Jerônimo e Dídimo,
também pais da igreja, alguns escritos ou alguns críticos de sua época não aceitavam a canonicidade desta epístola por causa da citação de alguns escritos apócrifos, como nós vamos ver posteriormente, se for com graça de Deus, no versículo 9 e o versículo 14. Porém, a maioria dos eruditos e teólogos é unânime em reconhecer que um autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, pode fazer uso de documentos históricos e textos não inspirados com a finalidade de ilustrar ou corroborar sua argumentação bíblica, sem com isso estar defendendo a inspiração dos documentos ou referências utilizadas. Nós bem sabemos e lembramos que o apóstolo Paulo fez uso também de outras, vamos dizer assim, de outros escritos, como está em Atos 17 e 28, quando ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas, aqui está a citação, tem dito, porque dele também somos geração. Então Judas é o irmão de Tiago, que também é irmão do Senhor, e eles, como eu já falei, não citam tipo Judas, irmão do Senhor, ou Tiago, irmão do Senhor, não. Aí nós vemos a sua humildade, não, vamos dizer assim, recolhendo atenção para si, mas para a carta, para dar ênfase ao que eles querem dizer, e não a si, como que se engrandecendo, não é? Isso nós vemos também em Tiago. Então Judas, que outrora não cria, juntamente com todos os irmãos de Jesus, agora vemos dobrado ao senhorio de Cristo, né? Assim também como Tiago, posteriormente, ambos agora apóstolos de Cristo. E Judas aqui vem falar de uma coisa muito importante, assim como toda a Bíblia, claramente, mas algo bem presente nos nossos dias, que é a apostasia, que é os falsos mestres, como nós vamos ver. E ele vai dizer como eles se introduzem, o mal que eles fazem à igreja, e vai dar também a punição dos tais nestes 7 versículos. Então, meus irmãos, o propósito da carta, o primeiro e grande desejo de Judas, não é, era publicar um tratado teológico sobre o tema nossa comum salvação, como vai falar aqui. Porém, o Espírito Santo convenceu a escrever uma vigorosa obra apologética contra os percussores do agnosticismo, que era um ensino que estava começando a andar naquela época. Filosofia que ganhava cada vez mais força e adeptos entre os cristãos de todo o mundo civilizado daquela época. Os falsos mestres estavam usando os próprios textos do apóstolo Paulo e outras partes da Bíblia para defender a plena liberdade do ser humano e uma perspectiva antinomiana. Ou seja, o que é o antinomianismo? O antinomianismo ensina que nós estamos debaixo da graça, e assim nós podemos deixar de lado o Antigo Testamento, ou seja, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Nós podemos esquecer a lei moral e podemos viver como bem queremos. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça. É justamente isso que eles ensinam. Viver debaixo da graça é viver em libertinagem. E isso nós não encontramos em nenhuma citação bíblica, em nenhum ensino. Pelo contrário, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: não useis de liberdade para fazer o que é mal, né? Não useis de liberdade, não se aproveitem que estão debaixo da graça para fazerem o que não devem. Então os falsos mestres estavam usando os próprios textos para isso. Essa confrontação se revela claramente na descrição que Judas faz dos falsos mestres, destacados como pessoas que adulteram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Bem, meus irmãos, dando continuidade, ele diz: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Chamados, amados e guardados. Aqui nós vemos o agir de Deus na nossa salvação, que não há nada de nós na salvação, mas nós somos chamados, como Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, não lembro qual é o versículo agora, não sei se é
não lembro mais, mas para não dizer erroneamente, nós vemos ali como Deus, Ele nos chama, Ele nos santifica, porque na verdade essa palavra aqui, amados, na nossa tradução, em outras traduções, ou pelo menos na tradução Almeida Corrigida Fiel, não é amados, e sim santificados, não é? Santificados em Deus Pai e guardados, preservados em Jesus Cristo. Então a nossa tradução tem amados. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Misericórdia e paz é algo muito comum, é uma saudação comum entre os judeus. Mas quando acrescentada, o amor vos seja multiplicados, isso nos dá uma saudação tipicamente cristã. Não é algo que o judeu fazia, mas é algo que os cristãos, como você vai ver no começo das cartas, essa saudação, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Então isso é algo tipicamente cristão, para começarmos o texto. E aqui, versículo 3, ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Então aqui nós vemos claramente que o propósito da sua carta primário era o que? De escrever, falar sobre a salvação que é comum a todos os santos. Mas ele foi, vamos dizer assim, impelido a nos falar acerca dos falsos mestres, da apostasia, que é isso que nós vamos ver. Então, só voltando um pouco, meus irmãos, há pelo menos 8 Judas diferentes no Novo Testamento, incluindo os 2 discípulos de Cristo, em Lucas 16:16. Sua identidade torna-se mais clara quando menciona seu parentesco com Tiago, pois a única pessoa conhecida por Tiago naquele tempo, pela igreja, sem precisar de nenhuma outra qualificação, era o líder da igreja de Jerusalém, também irmão do Senhor, Tiago. E assim como Tiago em sua carta, Judas mostrou humildade, não trazendo atenção a quem ele era, mas, como já falei, ao conteúdo da carta. Servo, porque no original é escravo, né? Como eu já falei, antes da crucificação, Judas, juntamente com seus demais irmãos, como está em Marcos capítulo 3, 21, e João 7:5 e Atos 1:14, não criam em Jesus, rejeitavam a Jesus, porém, mais tarde reconheceram e se dobraram, como eu já falei, ao Senhor Senhorio. Como eu já falei também, nos manuscritos gregos conhecidos, apenas 9% trazem amados em vez de santificados. Não é isso que você vai encontrar mais na Almeida Fiel. A NVI, a linguagem de hoje, a nossa tradução vai dizer amados em vez de santificados. Então, o propósito de Judas, nós não sabemos se posteriormente ele escreveu a respeito da salvação, como ele queria, primariamente. Isso não é registrado em nenhum outro manuscrito, mas ele continua: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando ele diz batalhar diligentemente, ele está querendo dizer, embora a salvação daqueles a quem Judas havia escrito não estivesse em perigo, os falsos mestres que pregavam e viviam na prática de um evangelho falso estavam desviando os que precisavam ouvir o verdadeiro evangelho. Judas escreve esse chamado imperativo para que os cristãos travassem uma guerra contra o erro em todas as suas formas e lutassem vigorosamente pela Sagrada Escritura, de protegendo o tesouro santo que foi revelado aos santos. Então esses falsos mestres que estavam se introduzindo na igreja estavam distorcendo a palavra de Deus, e assim Judas vem exorta todos eles que batalhem firmemente, não deixem que essa heresia se espalhe na igreja. A fé aqui corresponde a todo o corpo da verdade revelada acerca da salvação contida nas Escrituras. Aqui está um chamado, meus irmãos, para conhecer essa doutrina, discernir a verdade do erro
e dispôs-se a confrontar e atacar o erro. E como ele fala, uma vez por todas foi entregue ao santo a revelação de Deus, que foi entregue uma única vez com toda unidade na conclusão da Escritura, e não deve ser editada com supressões nem adendos. A Bíblia é completa, suficiente, como nós muitas vezes temos ouvido aqui, e está concluída, portanto, ela está fixada para sempre. Nada deve ser acrescentado ao corpo da palavra inspirada, porque nada mais é necessário. Então, no versículo 4, ele continua: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Dissimulação, meus irmãos, é ocultação por um indivíduo de suas verdadeiras intenções e sentimento, hipocrisia, fingimento. Nós vemos muito bem isso na igreja atualmente. Uns claramente, como as igrejas contemporâneas que nós vemos na televisão, e algumas igrejas, vamos dizer assim, menos conhecidas, que não há na televisão, mas bem conhecidas pelos cristãos. Nós muito bem vemos isso, porque está claramente exposto o erro dos falsos mestres. Não há mais cruz, não há mais sofrimento, como o pastor falou. A vida cristã é simplesmente um gozo de tudo aquilo que nós queremos. É bênção, é bens materiais, é tudo aquilo que a carne deseja e não é o que Cristo quer. É tudo aquilo que o homem quer e não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, como o pastor aqui citou, é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Então, quem eram eles? Pessoas com aparência de piedade, vestidos com roupas de reverência, de verdadeira religião. Porém, no seu íntimo, eram como os fariseus, sepulcros caiados, como está em Mateus capítulo 26, versículo 27, que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e toda imundícia. E ele continua: os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Aqui ele quer dizer, meus irmãos, a condenação destes foi prescrita nas Escrituras para todos que haviam de vir mais tarde, ou seja, para nós, como exortação. Todos os santos, como nós vamos ver no versículo 5 ao 7, eles vão pronunciar claramente a condenação dos tais. E aí ele vai dizer: são homens ímpios, literalmente sem Deus, apoiados em si mesmos, apenas se deleitam com as suas práticas, que transformam a libertinagem, a graça de nosso Deus, e negam. Aqui, meus irmãos, há uma falta também, porque nas traduções apenas 9% dos escritos gregos não mencionam, mas aqui quando ele diz libertinagem, a graça de nosso Deus, e negam, aqui tem Deus novamente, e negam o nosso Deus, único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então aqui, com a sua libertinagem, que é vício desenfreado ou imoralidade flagrante de quem irreverentemente abusa da graça, que descreve o estilo de vida desvergonhado de quem irreverentemente abusa da graça de Deus ao entregar-se sem reservas à imoralidade descarada. O pensamento dos falsos mestres era o antinomianismo, como já falei, ou seja, estamos debaixo da graça, vamos negar a lei moral, porque a graça é superior e anula a lei moral, mas isso nós bem sabemos que é inverdade, ou seja, não corresponde às Escrituras. Que quer dizer negar ou anular o Antigo Testamento por estarem debaixo da graça. Isso nunca foi o que Paulo ensinou nas igrejas. Pelo contrário, vamos abrir agora, por favor,
Zaqueu, abre, por favor, em Romanos capítulo 6, do verso 15. O pastor, por favor, em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos ver que isso nunca foi a intenção dos apóstolos, nunca foi a intenção de Cristo ao revelar a sua palavra. Dizer que nós podemos fazer o que bem queremos, porque estamos debaixo da graça, de forma alguma. Romanos capítulo... Deixa eu abrir aqui também. Capítulo 6, meu caro, o versículo 15 nos diz, por favor. E daí, havendo de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Pastor, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor. Amém. Então aqui nós vemos claramente que não há nenhuma associação, ou seja, não há nenhuma associação com aquilo que os falsos mestres ensinavam. Pelo contrário, Paulo rebate veementemente dizendo: não useis da liberdade. Não useis da liberdade para fazer aquilo que vocês querem, aquilo que está na sua mente carnal, aquilo que vai ofender o nome de Cristo, como foi lido pelo irmão Zaqueu e pelo pastor. Então está claro que esse nunca foi o propósito da Bíblia. João, me permita, você provavelmente deve falar, mas o que acontece? O gnósticismo, né? E eu digo o seguinte, todas as heresias, normalmente ela vai surgir de uma meia verdade. Eles vão pegar uma meia verdade, uma verdade pela metade, e normalmente coisas menos importantes, né? E vão usar essa verdade misturada com mentiras. Né? Isso acontece aqui no gnósticismo, isso acontece no dia de hoje. Né? Deus, ele abençoa. Deus, ele pode dar, né, bênçãos sem medida, na perspectiva que ele pode. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai dar? Não. Né? Então você vai ver que, e aí é o perigo das heresias, porque as heresias, elas sempre vão alcançar o cristão que não tem fundamento bíblico. Né? Quanto menos fundamento bíblico você tem, mais vulnerável para a heresia você vai estar. E aí eu digo o seguinte: tem muita heresia que ela se parece muito com a verdade. Né? É que nem uma nota de R$100. Quanto mais semelhante com a nota original, mais aceita ela é. Então tem muitas heresias, né? E aí, talvez ampliando aí a preocupação de Judas, né, para o dia de hoje, a gente vai ver muita heresia que são meias verdades, e como naquele momento ali muitos cristãos que, se ele for olhar biblicamente, não eram verdadeiramente cristãos, se embebedaram com essas coisas, a gente vê hoje muitos cristãos se embebedando com as meias verdades que são imputadas nos dias de hoje. Né? E aí tem uma quantidade aí infinita de meias verdades, né? Pelagianismo, arianismo, né? Adventismo e outros ismos aí, que assola a igreja muitas vezes não sabe nem como lidar com essas meias verdades. Por quê? Porque infelizmente ainda fica bambeando na palavra de Deus. Justamente, é por isso que ele fala e nos chama, nos conclama a batalharmos. Mas como é que a gente vai batalhar sem a arma? Como é que a gente vai batalhar sem o conhecimento? Precisamos do conhecimento para batalhar. Porque, como já que eu falou, muitas minhas verdades, ou seja, parecem com verdades. E como é que você vai discernir a verdade da minha verdade? Não é conhecendo a verdade? Se você só conhece, se você não conhece a verdade, tudo aquilo que for meia verdade vai entrar como verdade. Por quê? Porque a verdade não é conhecida. Então ele nos conclama: batalhem pela fé, mas tenham a arma em punho. Ou seja, conheçam aquilo que você crê, aquilo que você procura viver. E isso é algo notório na sociedade cristã, vamos dizer assim, que os cristãos nas igrejas de hoje, e louvamos a Deus, porque temos um pastor fiel que procura pregar as escrituras corretamente,
com todo zelo, e é isso que nós procuramos fazer também com a oportunidade que nos é dada. Mas nós vemos que a verdade está misturada com as minhas verdades em todas as igrejas. Eu vou dizer 90%, para tirar as 10%, que até mesmo nas tradicionais, e quando digo tradicionais, são aquelas que por muitos e muitos anos proclamaram a verdade corretamente, insistiram e instaram com a verdade corretamente, até essas, porque essas são as tradicionais verdadeiramente, até essas estão começando a beber das minhas verdades ou daquilo que a Bíblia não aprova. Isso é uma tristeza. Nós temos que louvar a Deus, como o pastor meu anteriormente dizia, ele ficava indignado, que ele dizia, cada dia mais eu vejo que Deus nos preserva, e realmente é notório, cada vez mais a graça de Deus sobre nós é notória, nos dando a honra e o privilégio de podermos ter a pregação fiel neste púlpito, pela graça de Deus, porque em muitos, meus irmãos, como eu falei, 90%, isso é completamente escasso, só meia verdade são pregadas, e isso deixa a igreja de Deus completamente indefesa contra os próprios e completamente aberta a todo tipo de ensino falso. Então que possamos batalhar, mas não batalhar com alguém que joga o peito para cima, mas batalhar corretamente com a arma em punho, que é a Santa Palavra, conhecendo aquilo que nós temos por verdade. Então, meus irmãos, vamos continuar. Versículo 5, nós já falamos que esses falsos mestres transformam a graça de Deus em libertinagem. Eles negam o soberano Senhor Jesus Cristo. Aqui são usadas duas palavras gregas para Senhor. Com sua conduta perversa, os apóstolos não reconhecem Cristo como Senhor soberano. E aqui a palavra para Senhor é despostos, que é Senhor soberano, e desprezam qualquer reconhecimento de Cristo como Senhor. E aqui, como ele diz, Cristo, Jesus Cristo Senhor, ele está dizendo a palavra grega Kyrios, enfatizando a divindade de Jesus Cristo, o seu senhorio. O texto destaca claramente aquilo que os falsos mestres não destacam, ou seja, que Cristo é Senhor, aquilo que eles não pregavam, enfatiza com firmeza o que eles negavam e deturparam. Ele diz mais: quero pois lembrar-vos, e aqui vem lembrar a condenação dos falsos mestres e dos apóstolos, pois lembrar-vos, embora já estáis cientes, ou seja, vocês já conhecem tudo isso que eu vou falar, de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aqui ele vem dar 3 exemplos. Primeiramente, Israel. Vamos abrir em Números capítulo 14, versículo 2 e 4. Números 14. Irmão Ramon, por favor, do 2 ao 4. 2 ao 4. Sim. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Agora, o versículo 34. Segundo o número dos dias em que esguiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades
40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Amém. Então aqui primeiramente ele vai mostrar qual foi a condenação de Israel para a sua incredulidade e para a sua murmuração. Que foi o que? Como a mãe já leu, 40 anos peregrinando. E Deus jurou, quando ele falou, eu juro que vocês não vão entrar na terra. Pelo contrário, vocês vão andar 40 anos e os seus corpos vão ser derrubados, ou seja, deitados no deserto nessa peregrinação. Essa foi a condenação, ou o castigo dos desobedientes, dos apóstolos, dos que não foram fiéis. Pelo contrário, murmuraram e fizeram com que muitos assim da mesma forma fizessem. Então a condenação deles foi o quê? Tombaram no deserto. Logo mais ele vai usar, e agora vamos voltar aqui. O versículo 6, primeiramente ele usa Israel, que são os exemplos da punição dos ímpios. Versículo 6 ele diz: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aqui ele vai falar, irmãos, dos anjos desertores, não é? Dos apóstolos, dos anjos apóstolos que caíram, que foram castigados por Deus, sendo lançados na terra. Mas especificamente, quando ele diz aqui, eles caíram, né? Caíram do estado original e abandonaram o seu próprio domicílio. Aqui ele está falando de Gênesis 6. Como é que eu posso dizer? Algo bem discutido, né? Algo que não chegaram bem a uma resolução quanto ao entendimento aqui desses anjos. Mas uma das melhores, e é bem interessante essa questão, quanto a esses anjos, é o que está escrito. Vamos abrir lá em Gênesis 6. Gênesis 6. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 6. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus. E aqui, vamos ler o restante. Que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, esses filhos dos homens é justamente os anjos. Quando a Bíblia vai falar filho do homem, dos homens, aqui em Gênesis 6, lá em Jó também, os filhos de Deus, os filhos de Deus, ele está falando de anjos. E esses anjos que foram lançados nas trevas exteriores, que é no abismo, né? Abaixo, vamos dizer assim, do abismo, no lugar de trevas. Aqui ele vai usar a palavra para trevas, guardado sob trevas, é o Tártaro, não é? Você vai ver segunda Pedro falar sobre isso no original, é Tártaro, porque para o grego o Tártaro costumeiramente era um lugar onde os deuses, né, os deuses que eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, os deuses maus, não é? E também os homens maus iam quando morriam, não é? Era algo abaixo. Mas para o judeu, eles pegaram essa palavra Tártaro e colocaram como algo, vamos dizer assim, de um maior sofrimento, algo bem abaixo. Não é à toa que ele está, como ele fala aqui,
guardados sob trevas, em algemas eternas. Esses anjos estão abaixo do abismo. É como se fosse uma penalidade maior. E aqui nós bem sabemos o seu destino, pois a carta nos revela: guardados para o dia do juízo de Deus, o juízo do grande dia. Então esses anjos, meus irmãos, a difícil interpretação sobre eles é que há muitas, né? Sendo uma delas essa que eu vou citar, há que esses anjos que foram lançados no Tártaro, como 2 Pedro 2,4 nos diz, o lugar, o seu castigo, na verdade, foi justamente, vamos dizer assim, maior por serem lançados no Tártaro, nas trevas exteriores. Por quê? Porque, como uma das interpretações, foram esses que tomaram homens, ou seja, habitaram homens, se apossaram de homens, como os demônios às vezes fazem, e justamente por isso que diz em Gênesis 6 que eles viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas. Para isso, um anjo é espírito, ele não pode ter relação com carne, pelo contrário, não pode ter relação alguma. Então eles precisaram habitar os homens, e dessa junção entre os filhos de Deus e as filhas dos homens nascem os nefilins, que são uma junção, são homens, vamos dizer assim, de uma força maior, ou de uma bravura maior, ou de uma superioridade, entre aspas, maior do que os homens normais. São os refilins, uma nova raça, não é? Entre aspas, uma que mistura de como é que eu posso dizer? Não me vem a palavra à mente agora, irmãos, mas de anjos com homens, não é? E esses nós vamos ver, se você continuar lendo Gênesis 6, que foram terríveis, homens terríveis, e assim praticaram todo tipo de impiedade. Noé foi pregador da justiça, né? Ainda nesse tempo, pregou, ninguém creu e o dilúvio veio sobre a terra, né? Então, só para deixar claro, essa questão aqui da condenação maior para esses anjos é justamente por esse pecado, né? Uma das interpretações que eu estou dando aos irmãos aqui: eles tomaram, não é? Abandonaram a sua potestade, os seus domínios, a sua, como fala aqui, o seu estado original, e se apossaram de homens e tomaram a filha dos homens, desejando elas, né? Essa é uma linha, né? Essa é uma das linhas. Essa é uma linha de interpretação. Mas se a gente pegar Gênesis capítulo 5, você vai chegar num entendimento melhor a respeito desses filhos de Deus e as filhas dos homens, porque é o seguinte: depois que Caim, na descendência, a descendência de Caim e a descendência de Sete, analisando a descendência de Caim, nós vamos ver que a descendência de Caim ela sai completamente da linha que Deus deixou para o homem seguir. Ao contrário da linha de Sete, a linha de Caim vai se tornar valente, vai construir reinos assim, tribos fortalecidas. Dele vem o Lameque, que tem da descendência do Lameque, tem da descendência de Caim, tem da descendência de Sete. Lameque, da descendência de Caim, ele disse: Caim, quem matar Caim será vingado 7 vezes, mas quem matar Lameque, muito mais do que isso. Então era uma descendência ímpia. A essa descendência ímpia de Caim vem essas chamadas filhas dos homens, e os filhos de Deus vêm da descendência de Sete. Então essa é a melhor interpretação para essa questão: os filhos de Deus e as filhas de
e as filhas dos homens. Essa questão dos Nefilim, sabe? São homens gigantes, valentes. A explicação para isso não é que havia uma geração híbrida entre anjos e homens, não, sabe? Porque, como você muito bem colocou, quando você vai estudar sobre os anjos, eles não têm a composição nossa, né? Não tem composição física, são incorpóreos, né? Eles se apresentam como homens, se apresentam como pessoas, como nós temos as manifestações na Escritura, mas é para se apresentar diante dos homens, né? Eles não têm essa capacidade de introduzir, digamos assim, uma característica dele nos homens através de uma relação, né? Como tem essa linha de interpretação aí. O que aconteceu aqui era o seguinte: por que é que esses homens se tornaram homens grandes, valentes e fortes? Porque até aqui, sabe, a corrupção do homem ainda não estava se estendendo tanto durante as gerações. Então, quando Deus criou Adão e Eva, né, que criaram perfeitos, após o pecado, toda a constituição física dele, biológica, ela vai decaindo até chegar a nós. A constituição nossa física, sabe, a capacidade biológica nossa é muitíssimo inferior àquela época. Então, aqueles homens lá daquela época eram homens grandes, eram homens fortes, eram homens valentes. Por quê? Porque ainda a degradação biológica devido ao pecado não tinha atingido o seu ponto máximo. Então, por isso que sai essa geração aqui que diz, né? Esses valentes varões de renome na antiguidade. Inclusive, até hoje, você vê na literatura as pessoas falando de Nimrod. Nimrod é dessa época aí. Ele era tão forte, tão valente, realizou coisas tão extraordinárias que ficou na história. Ele vai perpetuando aí de geração a geração. Entendeu? Então, esses aqui, filhos de Deus, eles se aplicam melhor à descendência de Sete. E as filhas dos homens são as descendências de Caim. Elas eram mulheres belíssimas e também formosas, perfeitas, assim, ainda humanamente falando, sobre o aspecto por quê? Porque também o pecado ele não tinha atingido tanto elas. Aí o que aconteceu? É nesse momento que os filhos dos homens, também homens grandes, bonitos, eles, em vez de fecharem os olhos, eles abriram os olhos. Aí foram escolher as mulheres, sabe? Pela beleza, pela atração. Isso acontece ao longo da história. Aconteceu quando as moabitas, né, seduziram lá na frente os israelitas, viu? Né? Que eram os filhos de Deus, exatamente. Então, uma das provas de gigantes é que na própria Bíblia fala quando o povo de Israel ele entrou junto com Josué, né, e ali Moisés ainda estava. Eles foram lutar ali nas terras de Bazã. Quando eles foram lutar, um dos reis que estava lá, ele tinha mais de 3 metros de altura. Ele era gigante, a cama dele possuía 4 metros de comprimento e 2, acho que de largura. Ele era muito grande. Ele era cerca de mais de 3 metros que ele havia. Então, os anaquins, né? Então, a composição por exemplo, de todo aquele ambiente que eles estavam antes, na época do Éden, ali, era muito propício para pessoas muito mais fortes. A Adolfo Lourenço, que é um cientista, ele dizia que a regeneração de você acabar se cortando naquela época e hoje em dia, naquela época era cerca de 5 vezes mais rápido, você se regenerava, porque o oxigênio era mais puro, você tinha todos as frutas e todo o alimento ali não era contaminado como hoje em dia, por causa do pecado, não foi se degradando. Quando Israel foi, na leitura que nós fizemos, Israel foi para espiar a terra do Egito, havia caixas de uvas que 2 pessoas tinham que levar. Hoje em dia a gente não vê normalmente isso,
Por quê? Porque foi se degradando a tal ponto que a gente cada vez vai ser pior, cada vez vai ser pior. É com relação a isso só. Então eu vejo que ainda em Israel, ainda tinha os resquícios desse povo grande, que era esse daqui, que a genética foi, mas veja, os de Israel não eram gigantes, mas aqueles eram gigantes, entendeu? Então era essa questão aqui, viu? A linha melhor de interpretação de entendimento. Eu tinha nas pesquisas no caso, eu tinha visto, agora vi pouco, sobre essa questão de Sete e Caim. Eu acho que eu deveria ter lido mais essa questão, mas eu agradeço e... Mas está perfeito, continue. Está profundo dos originais aí. Né? Bem, meus irmãos, a última punição, né, é o que nós encontramos no versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas por exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, outro exemplo, né, nos 3, Israel, os anjos caídos, e agora Sodoma e Gomorra, que é bem conhecida de todos os cristãos. Ele vai condenar aqui o modo totalmente ímpio e depravado de tais cidadãos, né, dos habitantes daquelas cidades e ao redor também, porque não foi só Sodoma e Gomorra, mas ao redor das cidades também foi destruído. E por que isso? Pela sua impiedade tremenda, vamos dizer assim, né? Então ele diz assim, entregando-se à prostituição. A palavra aqui, irmãos, na verdade quando é de solteiros, pastor? Pornéia. Não, mas é fornicação. A palavra aqui não é, na verdade, prostituição, mas dá o sentido geral, o sentido que dá para se entender, ou seja, relações sexuais ilícitas. Lá havia relações entre homem e mulher ilícita, e nós vemos que havia também relações homossexuais. Por quê? Porque quando os anjos chegaram lá e se hospedaram na casa de Ló, lá vai a cidade todinha praticamente chegar lá e dizer, olha, diga a esses cidadãos que saiam. Por quê? Porque nós queremos possuir isso. Então, se os cidadãos queriam possuir, mal sabendo, não sabiam ele, né, anjos, então nós vimos a degradação da cidade. Por quê? Porque eles iam fazer coisa pior também com Ló, porque Ló não entregou eles, e pela loucura de Ló ia entregar a própria filha. Era da cultura da cidade, esse tipo de relação, entendeu? Era da cultura da cidade. Já fazia, era deles, né? Era comum. Inclusive, há comentarista que diz que os estrangeiros, os viajantes que passavam por lá, eles eram submetidos a isso. É complicado. Por isso que a cidade toda era um nível de degradação terrível. Agora, abrir um parênteses sem querer atrapalhar, veja como está a nossa situação, a situação da nossa cultura. Se nós não estamos céleres para essa situação aí, com relação ao sodomismo, né? Preste atenção, daí a gente está falando o tempo todo. Cristo está às portas, porque não só é normal, natural nos dias de hoje, mas como se está incentivando isso. Você está incentivando isso, né? E não se espante que daqui pouco tempo, vai se chegar ao cúmulo de obrigar. Você hoje é obrigado a aceitar. Você é obrigado hoje, sob pena de prisão. Não é isso que está no exemplo do nosso dia? Então, com pouco você vai ser obrigado a. Você tem que fazer.
Glória a Deus, Senhor Jesus. Então, Entendeu? vai se tornar praticamente a mesma coisa, Sodoma e Gomorra, na questão de vai ser normal. Já está sendo normal. Já né? é Então, normal. a obrigatoriedade, como era o costume deles, de submeter as pessoas, também vai ser normal da mesma forma. Quer transformar a mentira em verdade? Conte até que eles acreditem que é verdade. Verdadeiramente. Então, quanto mais você vai falando isso nas gerações que vão passando, mais vai ficando normal, como você falou, e eles vão acreditando que isso é verdade. Então, eles vão achando que isso aí é certo, isso aí é normal. Se é comum, é toda algo- uma geração é ensinada de uma forma só, os posteriores vão aprender aquilo como verdade. Então aí, meus irmãos, está a nossa responsabilidade de passar a verdade, porque nós vamos ser cobrados por isso. Está sobre nossa responsabilidade, sobre cada pai de família, né? Essa é a responsabilidade. E nós vamos dar conta a Deus disso. Então, Sodoma e Gomorra representam o fogo do juízo de Deus sobre a terra, que foi apenas uma prévia do fogo eterno, que nunca se apaga. Então, como o pastor bem colocou, a depravação de Sodoma e Gomorra foi de tal nível, e era algo costumeiro e comum, que está se aplicando muito bem nos nossos dias, né? Daqui a pouco, como o pastor falou, vai ser algo que você tem que submeter, sob pena também. Vai ser sob pena também. Por quê? Porque se a mentira é a verdade, contraria a isso, você vai ter que ser punido. Se eu estou ensinando que é por aqui, você está indo por aqui, então, se eu sou a minoria e você é a maioria, você vai ser punido por isso. Porque é algo normal. O que nós estamos ensinando hoje é algo normal. Hoje é algo que passou do tempo, algo, eu esqueci a palavra agora, antigo, né? Antigo, que não se aplica mais no dia de hoje. Isso é o que a geração está vivendo, está passando. Então, nós aprendemos em Judas, nesses 7 versículos, meus irmãos, que, como nós bem sabemos e vemos claramente, os lobos, como Paulo falou, que depois dele iam adentrar na igreja, desde aquele tempo até hoje se adentram, alguns disfarçados, não é? Nas igrejas mais fechadas, mais blindadas, completamente disfarçados, mas outros escancaradamente. Por quê? Porque não se prega mais a verdade. Então, se não se tem mais a verdade como referência, aquilo que é mentira vai entrar como alguém que está entrando por aqui, todo mundo está vendo e vai ser aceito. Mas aqueles que têm em punho a verdade estão com um escudo e com a espada na mão e vão lutar, e devem lutar, como Judas conclama a cada um de nós: lutem, batalhem pela fé, a fé dos apóstolos, a fé que uma vez por todas foi nos dada, a fé bíblica, a fé que nos foi dada pelo próprio Deus. Amém? Então, que possamos aprender com Judas a batalhar, a rejeitar os falsos, a batalhar e rejeitar os falsos mestres, a nos blindar e a conhecer, como Osé nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como é que a gente conhece? Oração e Bíblia. Amém? Então que possa o Senhor colocar essa palavra no nosso coração e nos fortalecer com a mesma palavra, para a glória dele. Amém.